Deus vai lhe surpreender. Quero deixar mais uma vez minha palavra de gratidão ao pastor João Ribeiro, sua esposa também. Que Deus continue abençoando a todos os pastores, obreiros desta casa. Tenho sido muito bem cuidado ali pelo pastor João. Espero não estar dando muito trabalho, mas é um pastor que tem aí nos ensinado muito nesses dias que nós estamos aqui. É bom ouvir suas experiências, sua prática, a forma como ele conduz a igreja e o amor que ele tem por Jesus Cristo. Porque é por ele, para ele, que são todas as coisas. E nós acreditamos muito que Deus ainda tem surpresas, pastor João, para o senhor e para a sua casa, para toda a sua casa. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho, no segundo livro dos Reis. Esse será o texto que nós vamos meditar hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto você procura, lá fora eu deixei um material, que é esse aqui, ó. Ontem eu trouxe ele, deixei aqui na igreja com os obreiros, que é o livro 365, Atividades Bíblicas. É para você que é pai de criança, adolescente, tirar um pouco essa criança das telas e voltar os seus olhos para a palavra. Eu, quando era criança, peguei esse tempo ainda. A gente fazia muito essas atividades de caderno, de palavras cruzadas, lógica. Hoje se perdeu muito o costume disso, né? A gente não vê as pessoas fazendo isso, mas nós comprávamos jornais para poder pegar a parte de trás ali e fazer. E esse livro, as atividades são baseadas nisso, palavras cruzadas, lógica, matemática, português, mas tudo pautado na palavra, voltado para o aprendizado. Isso melhora a cognição da criança, o aprendizado. Eu creio que vai ser bênção, você que puder, tendo criança na sua casa ou não, de repente você vai presentear alguém. Leve um livro desse ao final do culto, que vai ser edificante para a vida daquele que recebê-lo. Quantos acharam o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4? É um texto conhecido, você pode dizer amém? Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos e põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero pregar uma mensagem intitulada por um tema nesta noite, e eu quero que você repita este tema comigo, porque isto será profético para a vida dessa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão de alguém, olhe nos olhos dela e diga isso para ela: você está autorizada a prosperar. Você crê nisso?
Você pode profetizar para mais de uma pessoa? Esse é o tema da palavra nessa noite. Diga isso para ela: você está autorizado a prosperar. Se ela não der glória, pega a prosperidade dela para você. Se ela não dizer pelo menos um aleluia, fica com a bênção dela, porque você deu glória, você merece. Você está autorizado a prosperar. Queridos, esse texto é um texto que nos traz um relato fatídico de uma família que havia perdido o seu principal provedor. O marido de uma mulher agora a deixa viúva, ela e seus 2 filhos, à mercê da sorte, em uma sociedade que vivia parâmetros um tanto cruéis, se comparado ao nosso tempo. Naquele tempo não existiam órgãos reguladores de dívidas como SPC e Serasa. Naquele tempo, quem tinha uma dívida, quem deveria pagar isso de uma forma um tanto estranha e peculiar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o óbito deste homem, deixando estas dívidas, faz com que o credor bata na porta desta mulher. E o motivo deles baterem são as dívidas que ficaram. O desejo deste credor é levar os 2 filhos que ela tem para serem escravos. E você conhece bem esta história. Eles querem escravizar estes meninos que, pelo relato bíblico, acredita-se que não eram tão pequenos ao ponto de não poderem trabalhar como escravos, mas não tão grandes ao ponto de estarem inseridos também no mercado de trabalho e poderem sustentar a sua mãe. Você precisa lembrar que era uma ordem dada por Deus no Decálogo, onde Moisés disse que o filho deveria honrar o pai e a mãe, e este seria o seu primeiro mandamento com promessa. Esta honra não é o que praticamos hoje muitas das vezes. Beijar a mão do pai, dar um beijo na testa, pedir benção a pai, benção a mãe, não se restringia somente a isso. Honrar o pai e a mãe é algo que Cristo muito criticou nos seus dias os fariseus, pois eles, ao invés de honrarem seu pai e sua mãe, davam uma oferta, uma espécie de oferta, e diziam que era corbã, era uma oferta ao Senhor, e deixavam de dar ao pai e à mãe a devida assistência financeira, pois a honra no tempo da Bíblia era isso, era honrar o pai e a mãe financeiramente. A mãe e o pai cuidavam do filho, enquanto pequeno os mantinha. Na velhice, era dever dos filhos honrarem os seus pais, fazerem pelos pais em vida o que eles fizeram durante toda a sua tenra infância e adolescência. Mas esta mulher está agora vendo seus filhos serem levados. Ela perdeu o seu principal provedor do seu presente, que era o marido, e ela está perdendo agora os principais provedores do seu futuro, que são seus filhos. É quando a crise se instala que ela vai ver a coisa ficar cada vez mais feia. Os credores batendo na porta, querendo escravizar estes meninos. A escravidão no tempo da Bíblia, ela acontecia por pelo menos 2 coisas na história de Israel. A primeira, ou o primeiro tipo de escravidão, era a escravidão de hebreus. Era regulamentado a escravidão naquele tempo. E um hebreu poderia ser escravizado por outro hebreu por motivo de dívidas, de penhora. Isto acontecia, é claro que a escravidão não se compara à escravidão africana no Brasil, nem à escravidão romana nos tempos de Cristo, mas esta escravidão acontecia. E quando chegava-se o ano do jubileu, aquele escravo hebreu, ele estava liberado para viver em liberdade e ele era ressarcido do tempo que havia trabalhado. Mas também acontecia com estrangeiros. Estrangeiros poderiam ser capturados numa guerra e tornavam-se por muitos dias até que a morte os libertasse,
os colocasse em liberdade, escravos daquele senhor que o capturou ou que o comprou. A Bíblia colocava o escravo como alguém que deveria ser tratado com dignidade humana, mas não nega a realidade da escravidão para aquela sociedade. Esta escravidão aqui na Bíblia, ela é um tanto estranha porque não se tem outro relato bíblico sobre ela. É uma escravidão por penhora familiar. Ela vai acontecer por causa desta dívida, e para que ela não aconteça, para que ela não se consuma, a Bíblia diz que esta mulher, ela vai tomar algumas providências e seguir algumas orientações que são a chave de Deus para que nós, eu e você, venhamos viver um ano próspero na presença de Deus. Eu gostaria de saber, alguém deseja prosperar em 2026? Dá um glória aí do tamanho da sua vitória. Deus tem prosperidade para a minha e para a sua vida. O que nos impede de prosperar? Uma mentalidade travada. O que nos impede de prosperar? Circunstâncias adversas. O que nos impede de prosperar? A própria autorização divina. Mas eu vim pregar uma mensagem nesta noite, e isto é profético. Você está autorizado a prosperar. A primeira decisão que essa mulher toma, a Bíblia vai dizer que ela vai até o profeta e ela expõe a sua situação. Pegue essa chave, se você quiser, você anote isso, brifa aí isso na sua Bíblia. Quando a crise chega na vida desta mulher, ela não vai procurar um economista. Quando a crise chega na vida desta mulher, ela não vai procurar um banqueiro. Quando a crise chega na vida desta mulher, ela não vai procurar um contador. Quando a crise bate na porta desta mulher, a sua decisão é procurar um profeta. Porque se você precisa entender algo esta noite, este algo é isto: Deus, Ele tem poder de mudar a sua realidade financeira, não por causa da economia, não por causa do estado do país, não por causa de algum conselho, de algum coach financeiro que você ouviu na internet. Deus não precisa de nada disso para te abençoar. Deus só precisa liberar uma palavra ao teu respeito, e se uma palavra for liberada desse altar, meu irmão, a tua sorte vai mudar. A resposta que você precisa não está na boca do economista. A resposta que você precisa não está na boca do coach. A resposta que você precisa não está nos jornais televisivos. A resposta que você precisa vai sair esta noite do altar para a tua história. Nós precisamos agarrar a palavra do profeta. Deus tem colocado um profeta nessa igreja. O problema é que com a globalização e a internet cada vez mais ampla, dando a nossas vidas muitas informações, nós muitas das vezes desprezamos a palavra do profeta que está aqui conosco de segunda a domingo nos ensinando, e agarramos a palavra de alguém que não agrega. Deixa eu dizer uma coisa: você tem um pastor, você tem uma igreja, o mundo lá fora está desmoronando, mas você não precisa agarrar a palavra do especialista. Fica com a palavra que sai do altar. Se o pastor desta igreja tem profetizado que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai te abençoar, então pega a palavra de bênção e agarra, porque as circunstâncias não podem travar a tua vitória. Ela não fica com a palavra do especialista, ela não procura a palavra de um coach, ela procura a palavra que sai do altar. Ela vai para o profeta e diz: o meu marido, teu servo,
morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra vai ser liberada. O profeta olha para ela e diz, me diz, o que eu tenho que fazer? Declara-me o que você tem na sua casa. E ela diz, eu não tenho nada em minha casa, senão uma botija de azeite. O profeta libera a ordem e ela absorve, ela recebe a palavra que sai do altar. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos ouvindo especialistas dizerem que 2027 a situação nesse país vai ser de pânico, e já tem gente tomando remédio, pensando lá em 2027. Eu não fico com a palavra do especialista, eu fico com a palavra que sai do altar, porque quando a crise se instala, não é o especialista que é chamado, é o profeta que é convocado. Em 2 Reis 3, há uma crise de água, mas quem resolve não é um cavador de poço, quem resolve é o profeta. A Bíblia diz em Atos 27 que uma grande crise vai se instalar no barco que Paulo está. Eles até ouviram o especialista por um momento, mas quando a crise apertou, quem resolveu não foi o piloto do barco, quem resolveu foi Paulo, que era o profeta naquela embarcação. Pode o mundo estar desmoronando, se do altar está saindo palavra de bênção, se prepare, você vai prosperar no tempo da crise, você vai plantar e vai colher mais do que você plantou. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga, fique com a palavra que sai do altar. Uma chave bíblica que nós não podemos esquecer é o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20. A Bíblia diz que estava lá Josafá, vendo uma grande multidão se levantar contra ele. É quando ele vai buscar ao Senhor e Deus levanta um profeta. E o profeta entrega essa chave que você precisa guardar no teu coração. Ele vai dizer, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não é palavra mágica, é colocar a fé em ação. Porque nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. O que nos move não é a linguagem de um especialista, porque a linguagem do especialista é a razão. O especialista coloca no quadro, ele faz o cálculo e diz, olha, não vai dar, só vai dar por tantos meses. Mas como nós não andamos pela razão e nós andamos pela fé, nós colocamos na mão de Jesus o que temos e o que somos e vemos um milagre acontecer. Pela razão, 200 denários não dava para alimentar uma multidão. Pela fé, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 15.000 pessoas. Se Deus está dizendo que vai dar, é porque vai dar e vai sobrar. Se Deus está dizendo que vai dar, é porque Deus vai entrar na tua necessidade, Deus vai entrar na tua crise, Deus vai entrar na tua dificuldade, e esse ano você vai viver providência de Deus na tua história. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A Bíblia diz que ela vai ao profeta, e o profeta então dá uma ordem para ela. Ela expõe, o que eu tenho na minha casa é uma botija. E o profeta vira para ela e diz, então vai aos teus vizinhos e pede vasos emprestados. Isso aqui não é para qualquer um, pastor João. Isso aqui é só para quem crê de verdade, pastora. Sabe por quê? Porque o vaso que ela tinha era botija. Era um vaso pequeno. Mas o vaso que o profeta está mandando ela pegar emprestado não é botija. Ele está dizendo, pegue vasos grandes e muitos vasos. No hebraico, botija é assur.
é vaso pequeno, mas o que o profeta está mandando ela pegar no hebraico é kelim, é vasos grandes. Isso aqui, para quem não tem fé, já é motivo para entregar a cartela da conferência e ir para casa. Como que um vaso pequeno vai encher um vaso grande? Quem não tem fé questiona a ordem, mas quem tem fé obedece o que está saindo do altar. Eu vi 4 mãos levantadas, eu vou profetizar de novo. Quem não tem fé questiona a ordem, mas quem tem fé obedece o que está saindo do altar. Deus vai usar o que é pequeno para fazer algo extraordinário. Deus nunca dependeu de coisa grande e nem de muita coisa para fazer milagre. Deus só depende de um crente obediente que pega a sua fé, coloca no altar e diz: se Deus está dizendo que vai dar, vai dar. Oh, Espírito de Deus. Eu gosto do que disse Zacarias no capítulo 4, versículo 10. Quando ele diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Talvez o que você tem hoje é pouco, esse salário é pouco, essa loja é pequena, quem sabe essa vaga que você se encaixou ainda não é o que você sonha, quem sabe as coisas pelas quais você tem sonhado ainda estão muito distante dos teus olhos, mas eu gostaria de te lembrar que o Deus que você serve, Ele não te vê no teu agora, Ele te enxerga no teu futuro. Por isso a Bíblia diz que Ele chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Alguém está olhando para você e não está vendo nada. Deus já está vendo uma doutora, Deus já está vendo um juiz, Deus já está vendo um médico, Deus já está vendo alguém que vai prosperar com o que tem na mão. Ah, pastor, a minha aposentadoria é tão pouca. Ah, pastor, a minha pensão é tão pouca. Será que Deus pode fazer, meu irmão? A mulher estava falida e virou empresária do azeite. Se Deus quiser, Ele te dá uma ideia hoje que vai revolucionar a tua história. O segredo da providência não é estar caminhando no caminho da lógica. A lógica não traz vitória para ninguém e nunca trouxe. O segredo da providência é nós caminharmos no caminho da obediência. Se você fizer o que Deus está dizendo para você fazer, se você obedecer às ordens que Deus tem te dado, se você cumprir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, pode até estar ruim hoje, mas no final vai dar tudo certo. Quando o vinho acabou em Caná, Maria disse aos serventes: fazei tudo que Ele vos mandar. Quando Ezequiel estava diante daquele vale de ossos secos, ele não profetizou segundo o que via, mas ele disse: então profetizei como foi-me dado ordem, e ossos se juntaram aos seus ossos. Quando Pedro havia pescado a noite toda em Lucas 5 e nada havia apanhado, Jesus manda ele voltar. Vontade ele não tinha, mas ele disse: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Será que tem alguém para levantar a mão nessa noite? Eu vim pregar para alguém. A tua família pode achar que tu tá maluco, os teus amigos podem achar que tu tá delirando, mas se Deus quiser te fazer o mais próspero da rua, o mais próspero da casa, o mais próspero da igreja, Ele vai cumprir para quem obedece. Ah, meu irmão, profetiza isso para alguém.
Profetiza isso para pelo menos 2 pessoas. Diga: obedece que a providência chega. Obedece que Deus muda o teu cativeiro. Obedece que Deus altera o curso da tua história. Faça o que Ele está mandando você fazer. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou sair, sai. Se Deus mandou fechar, fecha. Se Deus mandou abrir, abre. O que Deus te mandou fazer, obedeça, porque vai dar tudo certo. Você já viu? Deus manda Noé construir um barco. O barco tem 3 andares, o barco tem janela, o barco tem porta, mas o barco não tem nada para dirigir. Porque quem obedece não anda sob a sua própria direção. Quem obedece anda debaixo da direção divina. O barco sobe, o barco desce. O barco, ele atravessa a maior tempestade que existe, mas o barco não afunda. Eu vim profetizar que você e a tua família não vão afundar. Se Deus disse estuda que eu vou fazer, estuda. Se Deus disse investe que eu vou fazer, investe. Se Deus disse faz a prova que eu vou te dar, vai. Acredita no propósito e na promessa de Deus com você. O que eu vejo aqui nesse texto é que o milagre nem sempre que nós queremos vem antes daquele que nós precisamos. O maior milagre nesse texto não é só a questão do azeite, a multiplicação do azeite. Um dos maiores milagres que se vê nesse texto é Deus fazer o milagre da credibilidade. A Bíblia diz que os credores batiam à sua porta. E quando ela vai pegar vaso emprestado, ela não vai em outra cidade. Deus manda ela pedir vasos emprestados para os seus Tem alguém que sabe mais da tua vida do que eles? Hã? Eu não sei se aqui tem, né, mas no Rio é muito famoso as Casas Bahias, né, pastor João? Chega o caminhão das Casas Bahias. Ele já sabe até o que tu comprou antes do caminhoneiro tirar para fora. É ou não é assim? Sabe de tudo da vida dos outros. Vizinho é uma coisa, irmão, ou muito boa ou muito ruim. Tu acha que os vizinhos não sabiam que ela estava quebrada, pobre, como dizem, de maré desse? Os vizinhos sabiam disso. Os vizinhos sabiam que os credores iam levar seus filhos. Mas quando Deus fala com ela, Deus diz, vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Antes de Deus multiplicar o azeite, Deus fez o milagre da credibilidade voltar. Ninguém empresta para quem está quebrado. Ninguém empresta para quem não tem como pagar. Mas Deus vai colocar alguém no teu caminho. Deus vai colocar, eu estou profetizando isso aqui, eu chego a arrepiar o braço. Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai dizer, vê a loja que nós vamos colocar equipamento para dentro. Vai lá, vê o imóvel que eu vou ser o teu fiador. Vai lá, nós vamos entrar junto nesse negócio. Tu entra com trabalho, eu entro com dinheiro. Tu entra com a tua experiência e eu entro com investimento. Eu não sei se alguém estava esperando o recurso chegar primeiro, mas eu vim dizer, antes do recurso chegar na tua mão, Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai acreditar em você. Pega na mão de alguém e profetiza isso. Diga, alguém vai acreditar no teu sonho. Alguém vai acreditar na tua palavra. Alguém vai acreditar. Ai Deus, alguém vai acreditar. Mas pastor, a minha família é pobre, a minha família não investe em mim, a minha família não tem condição. Se Deus quiser, Deus levanta teu patrão para pagar essa faculdade. Se Deus quiser, Deus levanta um estranho na internet para te abençoar. Deus, quando quer fazer,
Eu estou pregando para a gente aqui e Deus manda eu falar isso essa noite. Não pare de sonhar por causa das tuas condições. Não pare de sonhar por causa do fato de você hoje estar quebrado. Não pare de sonhar porque hoje o banco não te empresta. Não pare de sonhar porque hoje amigos te viram as costas. Quando a hora de Deus chegar, Deus vai destravar o que está travado. Ela vai. Os vizinhos emprestam. E ela começa a encher os vasos. Ela pega uma botija. Repete comigo, diga, um vaso pequeno. Enchendo um vaso grande. Quando enche o primeiro, eu imagino a cara dela para os filhos. Isso aqui não é torneira. Isso aqui não é uma mangueira que sai de um barril, que sai de um duto. É uma botija. Que a cada vaso que chega, ela enche. Encheu o primeiro. Encheu o segundo. Encheu o terceiro. Encheu o quarto. Encheu o quinto. Encheu o sexto. Enquanto ia chegando o vaso, Deus ia multiplicando o azeite. Olha o texto bíblico, verso de número 6. Traze-me mais uma vasilha. A mulher quer vasilha. Aí os filhos viram para ela e dizem, mamãe, não tem mais vaso. Quando eles dizem, não tem mais vaso, olha como termina o verso 6. Então, o azeite parou. Eu pergunto a você, a crise ali foi de azeite ou a crise ali foi de vaso? Eu pergunto a você, o azeite parou de ser multiplicado porque o céu fechou a fonte ou porque a terra não tinha recipiente? Se eu sou aqueles garotos, quase virar escravo, eu não deixava acabar vaso, não. Eu estava até hoje levando vaso para minha mãe. Eu pegava vaso em Nazaré. Eu pegava vaso lá no Jordão. Eu ia caçar vaso aonde desce para caçar. Espera aqui que eu vou arranjar. Eles deixaram acabar o vaso. E quando o vaso acabou, o azeite... Quando o vaso acabou, o azeite... Você viu o tamanho da crise? Agora, você viu o tamanho do milagre? Sabe o que Deus está ensinando aqui? Não foi Deus que encerrou a fonte do milagre. Foi a terra que não correspondeu com o esforço proporcional à liberação que Deus estava dando. Tem gente que paga um preço terrível. Aí quando Deus quer abençoar, quando Deus começa a destravar, estou cansado. Não, vou parar mais cedo. Parar mais cedo? Tu estava devendo, a agiota te procurando, todo mundo com o teu nome na boca. E agora que Deus está mandando azeite, tu vai parar? Para não. Se esforça mais, amplia mais, aumenta a tua capacidade de promoção. Não dá para ir, bota alguém, arrenda o negócio, vai fazendo, porque o que Deus vai fazer na tua vida é enorme e só depende de você. O milagre divino, ele vai trabalhar junto ao esforço humano. E aqui eu encerro essa palavra. A pergunta que fica para todo leitor crítico da Bíblia é: de onde vinha aquele azeite? Afinal de contas, foi capaz de encher muitas vasilhas. De onde vinha aquele azeite? Eu acredito no que a Bíblia ensina, no que o pastor desta igreja falou hoje aqui. Eu acredito que a semente daquele azeite, a fonte daquele azeite, era uma semente do passado. Porque quando você vai procurar a história bíblica, Champlin e Joséfo, dois historiadores, vão dizer que talvez aquela mulher fosse mulher de Obadias.
Isso não é uma verdade bíblica, isso é uma especulação bíblica. Se era ou não, não sei, mas essa mulher não era mulher de qualquer um. Ela se apresenta como uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. E quem defende isso, os historiadores que defendem isso, e eu, como formado na área, posso dizer isso, baseado em algumas fontes históricas, eles vão defender isso acreditando que esta dívida foi produzida por causa dos profetas que foram escondidos e alimentados com pão e água. Se isso for verdade, explica muita coisa. Se não for verdade, também explica. Porque essa mulher não era mulher de qualquer homem. Esta mulher era mulher de um homem de Deus. E nada que você coloca no altar, Deus deixa de colocar sobre a tua vida de forma multiplicada. Levante a sua mão, com a permissão do pastor da igreja, se coloque de pé, que eu quero profetizar sobre a tua história. Levante as suas duas mãos, se você pode, nesta noite, mas eu quero profetizar que o que Deus vai derramar sobre a tua vida não está desconectado desta noite. Malaquias disse que diante de Deus há um memorial. Você acha que você ter se deslocado para essa casa, você acha que cada louvor que você canta, que cada oferta que você entrega, que cada dízimo que você deposita, que cada aleluia que você dá, que cada glória que você rende a Deus, o céu não está vendo? Tem gente aqui que já podia ter desistido, tem gente aqui que veio de carona, tem gente aqui que não tem R$1 para pagar o lanche depois do culto, mas eu vou profetizar e dizer: se prepara, porque um tempo de prosperidade e abundância está chegando para você. De mão levantada, eu quero convidar você a abrir a sua boca e adorar a esse Deus, porque enquanto você dá glória, enquanto você dá aleluia, o céu está se movimentando. Se o diabo pensou que tu precisava da conta gorda para dar glória, se o diabo pensou que tu precisava de ter dinheiro no bolso para dar glória, se o diabo pensou que tu precisava de crédito no banco para dar glória, ele perdeu de novo, porque com dinheiro ou sem dinheiro você dá glória, porque tendo muito ou tendo pouco você dá glória. O teu Deus não é um Deus mendigo, o teu Deus não é um Deus rato, não é um Deus boi, não é Moloque, não é Baal. O teu Deus é Jeová, o dono do ouro, o dono da prata e os tesouros escondidos, ele revela a você. Abraça pelo menos um crente nessa noite e diga: eu ainda vou te ver bem, você e a tua casa. Eu não sei como era a tua história daqui para trás, mas se prepara. Deus não vai deixar faltar o pão na mesa, Deus não vai deixar faltar o canudo na parede. Se prepara, moça, você vai se formar. Se prepara, moço, você vai empreender. Se prepara, irmã, você vai investir. Se o diabo achou que tu estava velho para começar, eu vim te dizer: velho é o diabo. Aprenda coisas novas, vai para cima dos seus sonhos, algo novo vai acontecer. Eu devolvo o microfone ao pastor dessa igreja. Pega a mão de alguém e levante a mão dele. Diga: não desista. Diga comigo forte, diga: não desista dos sonhos de Deus por causa da crise de hoje. Levante a mão dele e segure. Escute o que eu vou te dizer. O dono da KFC, meu pastor, ele começou a empreender depois de anos de falência, com 65 anos. A dona da
a fábrica de bolo Vó Alzira, ela começou a empreender por causa da enfermidade que sua mãe contraiu com mais de 40 anos. Eu estou pregando pra gente aqui que esse mês, quem sabe, Deus vai dar uma ideia e vai dizer: Pastor João, eu estou começando um negócio novo na cidade de Castelo. Pastor João, esse ano eu vou tirar um sonho do papel, vou abrir meu ateliê, vou abrir minha fábrica de bolo, eu vou prosperar. Eu não sei como você está até hoje, mas eu vim dizer: abre a inscrição na faculdade, abre a tua alma para o novo de Deus, porque tem coisa boa. Levante a mão dele, eu vou orar. Senhor, eis aí a tua igreja, eis aí a tua casa. Pai, nós estamos autorizados a prosperar, nós estamos autorizados a romper, nós estamos autorizados a viver algo novo. Aquela mulher, Senhor, ela pagou as dívidas e ela viveu do resto. Ela viu, Senhor, a tua mão realizar o extraordinário. Eu profetizo sobre esta igreja, Deus, sobre esta palavra, que dívidas vão ser pagas. Eu profetizo sobre esta palavra que conquistas serão realizadas. Esta palavra que um tempo novo está chegando para Adevec e Castelo. Ah, Deus, vai ter gente dizimando mais, vai ter gente ofertando mais, vai ter gente dizendo: Pastor, Deus fez surpresa. Eu creio, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Levante a mão dessa pessoa e diga: a providência. Não, diga mais forte, diga: a providência virou. Diga: virou. Previdência. Diga: a providência virou. Previdência. Calma que você vai profetizar para mais alguém. O profeta disse: vai, paga a tua dívida e vive do resto. O que Deus deu para ela, Pastor João, nunca mais ela dependeu de vaso emprestado de ninguém. Bate na mão de alguém e diga: tu vai ter para emprestar e não vai pegar mais emprestado. Está chegando. Você pega essa palavra, levanta a tua mão, adore o nome de Jesus. Glórias ao nome dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo graça, graça, graça de Deus aqui. Elerei que amando récia. Emite comenente fácil. Que abre a tua boca e adore. 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 Está chegando uma nova estação. Está chegando um novo tempo para você. Eu devolvo o microfone ao pastor desta igreja. Mas eu preciso saber antes de tudo. Eu sei que já foram apresentados visitantes, mas quem sabe por vergonha ou por ter chegado depois, você não foi visto como alguém que precisa receber este grande e poderoso milagre. Porque Deus pode te prosperar da maneira que você está, mas Ele não pode te salvar se você não decidir ter uma aliança verdadeira com Ele. A maior providência para nós não é o azeite ser multiplicado, o dinheiro ser multiplicado, não é nós prosperarmos nesta terra. A maior providência para nós foi tipificada em Gênesis 22. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele entregou a vida dele para poder mudar a sua e da sua casa.
Se você entrou aqui essa noite e por algum motivo você se afastou da igreja, eu quero te convidar a sair do seu lugar agora e fazer uma aliança com Deus nesse altar. Tem alguém que estava afastado, que estava distante e que quer fazer essa aliança? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém? Pastor, eu não sou evangélico, mas eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Se você está nessa condição, saia do seu lugar e vem para o altar. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Nós vamos orar e abençoar a sua vida, para que a sua história e a história da sua família venha viver um novo de Deus, um romper de Deus. Tem alguém que está nessa situação, que queira fazer essa aliança com Deus? Eu sei que o coração, ele palpita, a perna treme, trava no lugar. Eu sei que é difícil para você sair daí. Mas você pode vir do jeito que você está. Deus não te cobra nenhuma mudança para você vir. É Ele que te muda depois que você vem. Ele te aceita e te ama do jeito que você está. Você só precisa dar um passo em direção ao altar, deixar que Ele quebre toda a amarra e faça uma transformação na sua vida. Tem alguém que quer fazer essa aliança com Deus? Tem alguém que quer fazer esta entrega daquilo que é mais importante, que é a sua vida no altar de Deus? Se você trouxe alguém, você conhece essa pessoa, você sabe que ela precisa, fale com ela, traz ela até o altar. Eu sei que falta força para vir sozinho, eu sei. Mas não deixe isso para depois. Talvez você se ache velho demais para isso, ou jovem demais para isso. Mas eu quero te dizer que esta é a decisão mais importante da sua vida. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar em toda a sua história. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, morreu para que você tenha vida e vida com abundância. O diabo quer te matar, o diabo quer te destruir, o diabo quer acabar com você do jeito que você está, porque ele sabe que assim você perde a sua salvação. Mas Deus te ama e quer mudar a sua história. Então faz essa aliança com Deus hoje, nesse altar. Faz essa aliança com Deus hoje, nessa conferência. Deixa Deus marcar esse tempo. Deixa Deus marcar essa noite. Porque nada disso acontece só para nós virmos aqui e nos alegrarmos. Não. Tudo isso acontece para uma finalidade maior. Para que ao final dessa reunião, você possa receber Cristo como seu Salvador. Aonde está você que quer fazer essa aliança com Deus? A igreja, ore comigo, feche seus olhos por um minuto. Eu já devolvo o microfone ao pastor João, mas por um minuto feche seus olhos, porque eu sei que é um momento de batalha espiritual. Eu sei que é um momento de guerra. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu estou sem igreja, mas eu não estou sem Jesus. Quanto tempo tem isso, moço? Ei, moça, quanto tempo tem isso? O diabo está mentindo para você. É ele que está mandando você ficar visitando sem compromisso. Porque ele sabe que ovelha sem aprisco, ovelha sem pastor, é ovelha sem direção. Mas hoje, Deus quer mudar a sua história. Sai do teu lugar e vem no altar. Vem porque aqui tem uma igreja para te receber. Vem porque aqui tem um pastor para te amar. Vem porque aqui tem pessoas que vão te acolher e te receber como irmãos nessa noite. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Não rejeite a palavra de salvação. Não rejeite o amor de Deus pela sua vida. Porque tudo isso só depende de você. Aonde está a primeira pessoa? Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Vem para o altar, vem. Vem porque Deus pode mudar o teu quadro. A primeira pessoa está aqui. Eu peço à igreja que se ligue com o Senhor. Eu peço à igreja que feche os seus olhos. Isso porque Deus pode salvar essa noite. Porque Deus pode tocar essa noite. Se você entrou aqui, saiba que não é só sobre o teu destino. É sobre todo o destino da tua casa. É através de você que Deus pode mudar aquele pai, aquela mãe, aquele esposo, a esposa, o filho. Toda a tua parentela
mas você precisa estar no altar de Deus. Então ore agora, interceda. Se você conhece essa pessoa, coloque o nome dela agora, em espírito, em oração diante de Deus. Senhor, traz, quebra as cadeias, quebra as algemas. Senhor, se for necessário, liberta hoje. Se for necessário, toca com a mão poderosa do Senhor. Mas traga essa pessoa até esse altar. Onde está a segunda pessoa que quer fazer essa aliança com Deus? Eu encerro essa palavra dizendo: você nunca vai poder dizer diante de Deus que você não teve uma chance. Hoje você está tendo uma chance de mudar a sua história para todo sempre. Sai do teu lugar, moça. Sai do teu lugar, moço. Vem diante do altar colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Onde está a segunda pessoa? Se não tem, pastor João, muito obrigado, que Deus abençoe. Posso orar? Estende a mão para cá, igreja. Qual o seu nome, vamos orar pelo Eikon. Estende a mão para cá. Senhor, aqui está a vida do Eikon. Eu coloco ele sob os teus cuidados agora. Ele está reafirmando aqui com esta ação o que diz a tua palavra, pois ele creu no teu filho e foi dado a ele agora, nesse momento, o direito de ser chamado filho de Deus. Escreve o nome dele no livro da vida. Pai, toca nele dando dons espirituais, quebrando, Senhor, toda a cadeia espiritual que ele se encontra e revestindo ele com o poder do Espírito Santo. Que através do Eikon, Deus, seja tocado toda a sua família, toda a sua rede de amigos. Faz dele um profeta para essa geração. Faz dele um pregador da tua palavra. Faz dele um jovem usado com poder para impactar toda esta cidade. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir a Jesus? Eikon, que Deus te abençoe. Nós vamos te dar um presente. É um livro do nosso pastor, o Evangelho de João encadernado. E nós vamos anotar o seu nome para te acompanhar, tá bom? Vire para trás aqui, ó. Segue com o nosso irmão. Leva ele lá. Que Deus te abençoe. Aplaude mais uma vez o nome de Jesus. A Deus a glória, levante a mão de glória a Deus. Aleluia, que bênção. Você está saindo daqui abençoado. Glória a Deus. Quantos aqui mergulharam nessa segunda onda? Levante a mão de verdade. Foi tocado por ela, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia, rapaz, vai vir coisas fantásticas aí. Glória a Deus, aleluia, vai vir coisas fantásticas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ungir, e hoje a unção é sobre a área financeira. Eu vou pedir uma coisa, olha aqui, não traga criança, tá bom? Não vai ser criança ungida na área financeira aqui, tá bom? Tá certo? As crianças você guarda aí, tá bom? Mas eu quero chamar você nessa noite. Eu vou pedir, pastora Milciné, distribui aqui o azeite aí para os pastores aqui.